Salve, gente linda! Eu sou a Andrea de Martinez, aqui do Astrofems, e você me tem novamente para trazer algumas reflexões sobre a lua nova de Sagitário, a lunação de Sagitário, para que a gente, no mínimo, consiga expandir e trazer perspectivas para esse novo tempo. Esse que, de alguma forma, se despede da temporada de eclipses de 2022, dentro do eixo de Touro e Escorpião. Você tem alguns vídeos que eu falo sobre esse evento exclusivo, mas também na página do Instagram do Astrofems, você consegue também baixar um e-book gratuitamente falando sobre essa temporada de eclipses e já apontando para 2023 para que você tenha aí algumas referências. Isso é interessante porque um eclipse ele é um evento celeste, mas que tem impacto na Terra e socialmente. Então, isso de alguma forma nos atinge, e como nos atinge é que faz a diferença, né? Se ele faz aspectos com planetas, dependendo das casas, e como isso impacta no teu mapa natal. Acontece que os eclipses, de alguma forma, por conta das imprevisibilidades, o movimento criativo que a vida propõe, geralmente, quando a gente está muito debruçada, muito dedicada e quase repleta de certezas diante de uma direção, diante de escolhas, ele vem quase como um apagão, nos colocando num estado de humildade diante do fluxo da vida. Isso também propõe movimentos criativos, né? Então a gente acaba, se a intenção ela é verdadeira e a gente de alguma forma se coloca a serviço desse desejo, desse posicionamento, certamente a vida ela vai trazer situações e algo para ser colhido lá na frente, né? São mudanças que de alguma forma abrem perspectivas na nossa vida. E falando sobre isso, nada melhor do que a lua nova em Sagitário. Essa lunação que, de certa forma, vem trazer, mais do que nunca, a busca de sentido como um orientador. Né? Então, aqui é onde a gente atravessa essas fronteiras para ampliar os nossos continentes, né? Esses que podem ser pessoais, mas também que podem nos motivar a entrar em contato com o estrangeiro em si, físico, né? Mas, de certa forma, se a gente entrar nesse lugar mais reflexivo, mais íntimo, de uma escuta íntima, onde é que você percebe que dentro da alunação de Escorpião, ou seja, esse ciclo anterior que antecede ao dia 23 de novembro, o que você vem percebendo nesse último ciclo que de alguma forma te desafiou, onde você se sentiu vulnerável, onde talvez você tivesse que lidar com situações bastante imprevisíveis e que de alguma forma você temia, né? Isso porque não falamos só de Escorpião, mas porque tivemos eclipses acontecendo junto dessa alunação, e isso ganha uma força, né? E quando se trata de Escorpião, tocamos um solo subterrâneo, oculto, e isso muitas vezes fica ali, né, nos confins do nosso inconsciente, e isso emerge com a força de um eclipse, nos colocando em situações desafiadoras, onde as emergências muitas vezes nos desnuda diante da vida, né? Então, a gente, de alguma forma, ajoelha, se curva diante das situações que acontecem por aqui. Então, a partir desse movimento, e que, claro, você pode se aprofundar ainda mais nos vídeos que eu falo sobre a alunação de Escorpião e trago essas referências, mas o que você traz, de alguma forma, que te desafiou, que te deixou, de alguma forma, vulnerável, enfim, e que também porque não necessariamente a gente olha só o que estava ali fragilizado, mas também, por um outro lado, algumas de nós podem estar sentindo movimentos de transformação, de virada, né, de uma cura, de algo que vem através
de uma força que é maior e dar sentido e direção, assim como uma flecha essa que fala de Sagitário, que aponta o céu, né? Ela não é, o glifo de Sagitário não aponta para a terra, aponta para o céu, aponta para esse lugar onde ela busca uma conexão com algo que é maior. Então, quando a gente fala da abóbada celeste e a Terra, é como se Sagitário conseguisse estabelecer, ao menos, buscar, nesse intento, conectar a algo que é sagrado, a algo que é maior, que nos traga sentido, que nos amplie, desde filosoficamente, ou mesmo, né, o conhecimento que eu falo que é a informação peregrina, que é o lugar onde a gente tem a experimentação, onde se tem conhecimento de causa, e aqui falamos e honramos a Quiron. Quiron, que na mitologia grega fala do curador ferido. Eu carinhosamente retrato Quiron como o xamã do mapa, onde todos nós temos uma dor, e a partir dessa expressão, que geralmente também pode chegar de um lugar transgeracional, é um fio que fala dessa manifestação de situações dolorosas e que, de alguma forma, isso pode ser revertido num serviço. Kiron tem essa capacidade de nos levar, e assim, através do mito, nos levar em conexão a algo que é maior, algo que é espiritual, espirituoso, virtuoso, né? E não necessariamente a partir de uma religião, né? Então, é um lugar que nos religue a uma força maior, a um conhecimento maior, e que isso nos dignifique, né? Nos coloque, então, nessa amplitude de horizontes, onde a nossa visão pela vida, ela não fique estreita, que, aliás, é uma das condições desafiadoras de Sagitário. A visão estreita, o lugar onde o sincericídio, onde se tem, às vezes, a detenção da verdade única e exclusiva, isso impede que essa amplitude aconteça, né? Então a gente acaba acreditando em determinadas linhas como se elas fossem determinantes para a nossa vida, únicas e exclusivas para a direção, né? E isso é um perigo, porque aqui não existe um questionamento, não existe um debate, uma reflexão, isso nos torna estreitos, né, diante de uma verdade. Aqui em Sagitário, é possível que os movimentos altruístas, esse olhar além, assim como essa flecha da arqueira, nos coloca nesse estado de entusiasmo, de incentivo. Mas também é um lugar que a gente tem que prestar muito atenção quanto às extravagâncias, né? Não é incomum que a gente acabe experimentando os excessos, né? E isso é também um perigo, porque digamos que esse lugar mais selvagem da centaura, né? E também Quiron, que é um centauro, é o meu irmão de Júpiter, e que aqui até mitologicamente é interessante retratar Quiron como alguém que está ali, o meio irmão de Zeus, mas que ele foi rejeitado pelos pais, né? Ele vai ser criado por Apolo, ele vai ser instrumentalizado e vai seguir um caminho dele, inclusive dentro de uma solitude, né? E o melhor amigo dele, Hércules, é que, infelizmente, o flecha, e ele, por ser imortal, não morre por essa dor. Mas o que ele faz com essa dor é o que traz o caminho de Sagitário, para que a gente não fique aprisionada no sofrimento. Dor não é sofrimento, bem diria algumas mulheres de uma roda muito amada por mim. Aqui, mesmo quando a gente fala, né, de Sagitário em situações desafiadoras, onde essa verdade ela pode se tornar absoluta, onde a autoconfiança, né, esse lugar onde eu acabo esbanjando, né, quase como de um lugar autossuficiente, onde eu olho de cima essa altivez,
não é incomum, não, né? A gente até pode trazer um pouco de um traço é, mais narcísico, assim, sabe? De achar que está tudo muito certo, né? Tá tudo muito confiante aqui. Mas se a gente olhar a etimologia da palavra, né? Que aqui a gente olha a confiança como confidere pelo latim, onde confidere fala de fé. Então é com fé. E aqui, quando a gente também fala da justiça, que também é um outro traço de Sagitário, buscar essa justiça, né? E quem sabe essa justa medida, né, entre os valores, né? Esse lugar ético, onde a verdade nem sempre pertence a um homem só, a um livro só, mas que é importante a gente ter esse alinhamento, né, quanto à justa medida da nossa natureza, para quando a gente se colocar em direção a um julgamento de valor, ou seja, isso nos dê condições de fazer, de ter um olhar mais justo com o outro ou com as situações, né? Assim também a gente pode trazer um pouco da natureza de Sagitário, onde a tendência justiceira ela também pode se colocar pode colocar a cada uma num lugar de bastante conflito, por sinal. Esse estado de fé impermanente, ele pode oscilar, assim como uma fogueira, porque essa é a imagem que eu tenho de Sagitário também, onde se a gente coloca muita força, muita lenha na fogueira, ela queima e fica tão potente que ninguém consegue chegar perto, se queima, chega a ser, sabe, desconfortável. Enquanto o grande desafio de Sagitário, talvez, seja encontrar essa sensatez, né? Esse bom senso de ir alimentando essa fogueira da deusa Hestia, que também é uma deusa que eu trago aqui em reverência para essa alunação, para nos trazer esse centramento, esse lugar onde é sagrado, fogo sagrado. Hestia é a deusa que é a guardiã do fogo sagrado, assim como das piras das casas, né, da antiga Grécia. Então, dentro dessa natureza instintiva que Sagitário de alguma forma nos coloca, é, existe um caminho que é de evoluir, de ampliar essa visão do que é a natureza em mim. Né? Então, não porque eu sou assim e você sempre assim, e você me aguente porque eu sou assim, mas diante dessa natureza, como eu posso trazer bom senso, equilíbrio, né? Harmonia, melhor dizendo, mais do que o equilíbrio, mas essa harmonizando esse ritmo dos elementos em mim, para que eu possa me colocar diante da vida com um olhar mais justo, né? Bom, eu vou colocar aqui, compartilhar, então, um mapa da nossa lua nova, para que a gente possa ter aqui, vamos ver aqui, uma referência mais nítida sobre a nossa lunação. Assim eu vou também ampliando esse tema, já que Sagitário pede por isso, mas fazendo aqui algumas conexões no mapa, né? Então, como eu estava dizendo, né, essa busca de expansão, de justificativas, né, desse olhar mais justo, onde não necessariamente eu preciso me manter numa vida profana, mas eu também posso, e quando eu trago essa referência de profano, eu faço uma menção a Mircea Eliade, né? Então, não é o profano por ser menor, mas é o ordinário, é o que é do dia a dia, o não sacralizado. Então, aqui, Sagitário, de alguma forma, nos coloca de frente ao, a esse questionamento do que é sagrado, quase como uma inspiração, algo que nos motiva a dar um lugar mais, quem sabe, especial. E geralmente aqui
às vezes é por um conhecimento, às vezes é conhecendo alguém, encontrando uma maestria, enfim, fazendo uma viagem, né, estudando, abrindo livros, ampliando o próprio conhecimento, mas aqui eu poderia dizer de que existe uma dor, né, trazida, um estado emocional, um lugar que você reconhece que já vem sendo mobilizado ao longo de 2022 e que aqui, retratado por Kiron, e aí eu vou mostrar exatamente aqui, ele tem a forma de uma chave que abre essa caixa espiritual que nos traz sentido, significado, né, propósito, tudo isso está muito aliado à natureza sagitariana. E aqui ele faz aspectos maravilhosos, o que eu poderia dizer, muito incentivadores para que os trabalhos aconteçam dentro de dinâmicas de relacionamento, de conversas, né? Isso tudo, de alguma forma, nos ajuda a curar não só a forma de como a gente valoriza a vida, a consciência do nosso próprio alto valor. Aqui eu poderia também dizer sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas conversas, sobre os nossos diálogos, sejam internos, né, ou não. Porque às vezes aqui vale muito a pena a gente trazer esse movimento adentro de qual é o perfil do diálogo que eu mantenho, as promessas que eu faço para mim mesma, para manter relacionamentos, né? Ou lugares e posicionamentos na vida. Então, para eu manter dinâmicas, padrões, e muitas vezes eu percebo que aqui, ali eu me sinto desconfortável, de que aquilo já está envelhecido, né? E que falando sobre envelhecido, a gente tem a última, né, quadratura aqui de Saturno, ainda esse ano, né? De Saturno com Urano, porque isso não é de hoje, já vem desde o ano passado, desde 2021, mas que agora já ganha um movimento separativo, né? E basicamente esse aspecto é o que promove essa força polarizada, tanto que a gente vê no nosso país, como também na nossa vida, o que se encontra ainda polarizado. De alguma forma, existe um questionamento de um desejo por mudanças, por renovações e atualizações, mas eu ainda me vejo aprisionada ou fixada, bloqueada ou ainda apegada a situações do passado, né? A formatos, meios do passado. E, de alguma forma, esse Saturno, que hoje transita já em movimento direto em Aquário, vem nos contando um pouco sobre novos meios, sobre atualização. Ele vem aqui um pouco com mais soltura, digamos assim, dentro de Aquário. Esse é uma das possibilidades, porque ele também pode ser bastante inflexível aqui, gerando essa tensão muito forte, né, dos signos fixos, mas principalmente de Aquário e Touro, né, não dos planetas em si, mas que aqui esses planetas eles estão, de alguma forma, trazendo essa força para nos trazer consciência, principalmente Saturno, nos colocando em situações desafiadoras, quase como um teste que limita, né? E que nos coloca em situações que eu falo que é como se a gente estivesse imobilizada, sabe? A ponto de fato, entrar em contato com a fonte, a origem, para que essas camadas, né, elas possam se desfazer, quem sabe, ou encontrar um novo sentido. Essa é a promessa da nossa alunação, né? E que não fique só na promessa, que também é uma das aí de uma das coisas que Sagitário sabe fazer bem, prometer. E Quiron, diante dessas forças contrárias
que também, de alguma forma, me provocam, que me querem levar para o futuro, me querem levar para o novo, mas, ao mesmo tempo, me detêm, né? Quiron, ele vem tocando essa Vênus e esse Mercúrio, que, de fato, trazem essa possibilidade de cura, então, tanto do estado mental, encontrando, então, novos significados, né, novos caminhos, possibilidades, perspectivas sobre mim mesma, né? Então, querendo ou não, se eu levar tudo isso que eu venho falando para um movimento subjetivo, o ganho é imenso dentro dessa amplitude, onde eu me vejo, então, tendo que simplesmente ocupar espaços e me manter em posturas, porque sempre foi assim, né? Será que eu escolhi estar aí? Né? Será que é preciso sempre agradar, sempre festejar, sempre celebrar? Isso é interessante, porque em Sagitário a tendência é que a gente queira viver, né, a celebração. É comum, né? E mesmo pelo período do ano, se a gente observar, né? Mas Sagitário também pode nos colocar diante dos excessos e de uma certa miopia diante da vida, né? E isso, quando se trata de questões mais profundas e muito significativas para que mudanças possam se dar, vale a pena que a gente conte com essa chave que é Quiron, para não só contemplar a dor, não é disso que se trata, não é para criar um altar para essa dor, porque senão ela vai se tornar um sofrimento, né? Essa detenção da dor, me manter por ela, pode me levar a esse sofrimento, mas é poder honrar e, de fato, poder fazer movimentos em direção a essa dor, para que, a partir dela, a luz venha. Assim, a gente faz uma referência a Rumi, né, um poeta sufista, e que aqui Quiron está dizendo, é a partir dessa ferida, onde sim, algo que é valoroso e que de fato pode te dar um direcionamento na vida ou trazer justificativas, né, tá disponível, né? Aí a gente tem também, dentro dessa alunação, um dos outros aspectos que eu considero bastante desafiador. Ele, que é a Marte em quadratura com Júpiter e Netuno, sobretudo com Netuno, né? É uma quadratura quase exata, com a diferença aí de alguns minutos, né? E, de certa forma, o que a gente tem é uma tendência à difusão, né? À ilusão, a atitudes, e Marte que vem retrogradando e fica até março em Gêmeos, mas ele para de retrogradar em janeiro de 2023. O que, de certa forma, neste momento, a gente tem o segundo encontro dessa quadratura. A gente falou, né, aqui sobre 3 encontros a partir desse aspecto. O primeiro, quando ele começou na retrogradação, este segundo e depois num terceiro que vai acontecer em março já de 2023, já no movimento direto, onde sim, vale a pena a gente perceber, porque as coisas ganham uma velocidade e uma intensidade que pode ser bem importante, né? O que me parece muito, muito providencial é abrir aqui uma caixa onde geralmente a gente não enxerga muito bem, né, a realidade, onde os objetivos, né? Então, vamos trazer aqui uma reverência às arqueiras, né? A Artemis. Imagina que ela, como uma grande arqueira, está ali com um foco, com o seu objetivo, né? Com o seu alvo. E, de repente, vem um fog, uma neblina, que impede que ela enxergue bem qual vai ser, acertando esse alvo. Este é o momento que a gente vive. Existe uma disponibilidade, existe um incentivo, existe uma abertura, mas que na hora de executar, de fazer, de dar o primeiro passo,
a gente tem que olhar para esse Marte que está retrógrado em Gêmeos. Ou seja, as coisas elas podem se dar uma resposta bastante contrária ou quase como a gente percebe que sente algo meio que represado, sabe? Um movimento que vai, mas não vai. A gente não percebe, não se dá conta de que as coisas elas de fato têm aspectos, né? Diante, por exemplo, de um projeto, de uma iniciativa, né, de relacionamento, onde as coisas ficam mais ofuscadas, né? A gente não enxerga com nitidez. E isso pode ser um problema, principalmente na hora de colocar em prática. Salvo isso, projetos, ideias, tudo isso está super beneficiado nesse momento, né? Então, ampliar essas possibilidades é um momento mais do que certo. Mas na hora de colocar em prática, aqui é importante que a gente tenha o cuidado. Mas não vai ser a alunação inteira, porque alguns aspectos vão se formando, e aqui a gente tem, e claro que a gente não poderia deixar de falar, também que Saturno forma aqui com Marte um trígono, e esse trígono ele nos dá consistência, ele de certa forma nos dá tônus, nos traz compromisso, comprometimento, condições para assumir esse estado de presença diante disso que é novo, que eu ainda não tenho ao certo como chegar até esse outro lado dessa fronteira, esse objetivo, esse alvo, mas que eu, de alguma forma isso me provoca internamente, me fortalece, me dá essa tensão que ela de alguma forma me garante, né? Força de vontade de ir lá, né? Resiliência, né? De lidar, inclusive, com desafios. Né? Então, tem um tônus aqui muito presente. E quando a gente fala sobre essa disponibilidade dessa presença, eu traria um pouco sobre a arqueira, né? Uma arqueira zen, a arqueira Artemis, e aqui a gente faz aqui uma referência ao Kyudo, que é a arquearia zen, onde esse movimento de arqueiro, alvo, flecha e arco é um estado meditativo que quando esse arqueiro ele se encontra em unidade com todos os seus elementos, né? Tanto o arco, a flecha e o alvo, é quando ele está de fato preparado, mas é como se a gente tivesse que ficar nessa tensão, sustentando o arco aberto, sustentando essa flecha, acirrando os olhos para tentar enxergar diante desse fog uma realidade, uma possibilidade, algo que nos traga, de certa forma, uma certa direção. Isso não vai ser impossível à medida também dessa quadratura de Marte com Netuno. Veja bem, aqui a gente tem uma lua em Sagitário que é bastante inspirada, né? Uma lua de fogo. Então, de certa forma, existe toda uma condição que permite, né? Esse feeling, né? Bom, e querendo ou não, a gente tem uma disponibilidade de cura, de ressignificação, né? Onde muitas vezes a gente pode se sentir cega diante da vida, eu diria que existe ao mesmo tempo, por exemplo, as linguagens não verbais, a intuição, a percepção, a partir de uma experiência, né? De um conhecimento de causa que me dá e sublinha essa minha segurança, né, de me manter firme em direção a algo que é importante, que me é caro, né? Então, esse assumir posturas vai nos trazer, de certa forma, essas possibilidades, essas oportunidades que são muito, muito comuns em Sagitário. Enfim, outro aspecto que eu não posso deixar de falar
é do próprio Júpiter, né? Que é o planeta regente de Sagitário e que poucos minutos após a lua nova, ele no momento da lua nova estava estacionário e depois ele ganha um movimento direto. Claro que aqui existe uma carga muito forte por estar estacionário, e quando ganha um movimento direto, não é que isso sai já entorpecido a toda velocidade, mesmo porque essa é uma analogia que a gente faz de uma interpretação, inclusive simbólica, a partir da referência de como a gente percebe os planetas a partir da Terra, né? Nenhum planeta vai para trás, de fato, mas é essa proximidade da Terra que nos traz essa percepção, né? Então, os planetas retrógrados, eles sim se encontram mais próximos de nós e permitem que, de certa forma, a gente tenha esse jogo de ritmos, né? De velocidades. Então, é como se a gente estivesse olhando para trás, mas na realidade dá essa sensação de retrógrado, mas não, ele não tá indo para trás. Mas, a partir dessa leitura simbólica, que aqui tudo se trata desse filtro, Júpiter vem então nos trazer e levantar essa bandeira de nos motivar, de abrir livros, de encontrar essa justiça. Então, sim, as questões que falam das não só das finanças, do estrangeiro, das conexões com o estrangeiro, e eu falo das finanças em função dessa Vênus em Sagitário. Então, tudo isso fica bastante exaltado, mas promovendo essa abertura, mas que tudo fica excessivo também. Então, é importante que a gente, de alguma forma, se mantenha, né, sempre atenta a ter o bom senso diante das nossas posturas, diante das nossas ideologias, para que elas não se tornem únicas e exclusivas, porque onde a certeza ela se detém, aí é um lugar de maior dúvida, né? Então, fica aqui essa reflexão para a nossa alunação e caso você tenha mais interesse, eu estou ali sempre no Instagram e por aqui para trazer um pouco mais dessas atualizações. Lembrando que Plutão, ele faz parte aqui dessa alunação, também promovendo essa cura, porque ele estabelece esse aspecto de sextil com Júpiter, ou seja, trazendo essa ressignificação de todo esse sentido, da nossa orientação, para que os nossos olhos se voltem, de repente, a novos horizontes, para que talvez esse conhecimento de causa possa nos dar uma nova possibilidade de travessias. Assim, eu honro essa alunação e espero te ter por perto para que a gente possa acompanhar aqui juntas a respeito desse ciclo que é maravilhoso. Um beijo enorme. Caso você goste, curta aqui, compartilha e deixa aqui sua mensagem. Tchau, tchau.